Noite fazer uma leitura de uma palavra bem conhecida no livro de Josué, capítulo 14. E Deus começou a falar comigo a respeito do propósito dessa oração, dessa 7 sexta-feira de vitória. E o Senhor assentou no meu coração trazer para os irmãos uma palavra de perseverança. Meu Deus. Deus tem falado muito ao meu coração de pessoas que têm desistido de suas bênçãos, dos seus projetos, de sonhos, com muita facilidade. E às vezes nós levantamos um propósito de 7 semanas, mas se não aconteceu no primeiro, no segundo, no terceiro, já no quarto eu não vou. E o Senhor vem falar para nós nessa noite, e eu medito nessa palavra, porque foi realmente um recorde de resistência. Essa mensagem aqui de esperar esses anos todos para tomar posse de uma promessa. É forte isso aqui. Eu não sei quanto tempo você está esperando. O irmão disse que ele é um milagre, que a mãe dele não podia ter filho. Eu tenho 2 milagres aqui, irmão. O Jonas, eu fiquei 2 anos tentando engravidar e eu não engravidava. E todos os meses nós ficávamos na expectativa, eu e o pastor, de ter um filho e a filha. E quando chegava, não vinha. E lá passava mais 2 meses e nós já estávamos sonhando. E daqui a pouco era alarme falso de novo. E foram 2 anos de frustração. A mulher que quer ser mãe, ela fica frustrada. Ela sofre. Eu lembro que num propósito, não de 7 noites, pastor, mas de 30 noites. Todas as noites, não era uma por semana. Todas as noites teve uma campanha na igreja no mês de outubro. E nós fizemos, e numa das noites eu clamei a Deus. Eu lembro que o irmão que pregava, ele disse assim: eu venha para frente e pede a Deus o que tu queres, porque hoje a porta está aberta para ti. E eu recebi aquela palavra, porque o pastor disse que a palavra ela é viva, e é viva, ela é profética, quando você a recebe por profética. E eu recebi, eu passei para frente, e eu abracei o meu ventre, e eu disse para Deus: Deus, eu quero um filho. E eu esqueci. Você sabe quando Deus faz um milagre? Quando você descansa no Senhor. Eu esqueci. Pedi e descansei. Eu fui descobrir que eu estava grávida de 2 meses. E os anos, nem assim eu lembrei. E os anos passaram. E um tempo atrás, o Senhor mandou eu fazer um cálculo. Eu engravidei no mês da campanha. Eu ganhei o Jonas no mês de julho seguinte. Então eu digo para você nessa noite, eu não sei o que você precisa. Abra a tua palavra, abra a Bíblia, medite e comece a exercer fé. O irmão diz que para você receber algo, você tem que crer que Deus existe e que Ele é galardoador. É isso aí. Então nessa noite eu quero partir do versículo 6, para nós não tomarmos muito tempo. Diz a palavra do Senhor no versículo 6, no capítulo 14 de Josué. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Eu quero que você repita comigo essa palavra, porque eu quero dizer para os irmãos que nessa noite Deus vai falar com você em perseverança. Essa última parte do versículo eu quero que os irmãos repitam comigo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Essa palavra eu amo ela. Me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade
de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora. A minha força para a guerra e para sair e para entrar. Amém? Queridos, eu quero dizer para os irmãos que essa palavra, Deus tem falado comigo na perseverança. Nós temos lidado com pessoas, e assim como aqui o pastor tem alguns líderes que ministram e que conseguem ver a vitória chegando na vida das pessoas e que conseguem profetizar na vida das pessoas. Mas pastora, por que o milagre não acontece? Porque elas em si não recebem a palavra profética. Porque elas em si elas creem apenas quando estão com o profeta, com o homem de Deus, com aquele que está ali lhe falando. Mas ao virar as costas, elas desanimam. Elas não conseguem preservar aquela fé viva no Senhor. E quando eu li essa mensagem, o Senhor trouxe para mim compartilhar com os irmãos perseverança naquilo que você tem no teu coração, que Deus fala contigo, queridos. Muitas vezes eu ouvi a palavra de Deus dentro da igreja, muitas vezes homens de Deus falaram comigo, mas muitas vezes Deus trabalhou a sós comigo dentro da minha casa. Quando eu lavava uma louça na pia da minha cozinha. Muitas vezes Deus trabalhou quando eu estava dentro do supermercado. Porque Deus vai ter o momento dele a sós contigo. E aí entra então, quando você tem esse momento a sós, essa perseverança, essa motivação que o Espírito Santo traz para você. Faz você perseverar naquilo que Deus fala direto contigo. Amém, Jesus. Eu costumo dizer que muitas vezes eu posso trazer vários testemunhos para vocês. Disse para você que o Jonas é um milagre. O Jonas é um milagre. 4 anos depois veio o Gessé, que é um milagre também, porque o médico dizia que ele não ia nascer. Eu tive ameaça de aborto. Eu tive complicações durante a gestação. E o Jonas esperando o maninho, e o médico dizia: você não comemora muito com o teu filho, porque eu acho que o maninho não vai nascer. Mas eu cria naquilo que Deus colocava no meu coração. Amém. Não naquilo que o médico dizia. Assim diz a palavra do Senhor, quando Caleb chega diante de Josué e diz assim: olha, os outros, eles desanimaram, eles vieram, e ainda pelo contrário, vieram fazer o coração do povo derreter, desanimar. Eles disseram que a terra era boa, era fértil, mas havia gigantes. Eles viram a dificuldade, o problema, como o pastor Remy falou antes. Quando o vento sopra, o Senhor não quer que você veja a dificuldade. Eu não lembro qual foi um dos pastores que pregou lá um tempo atrás na igreja, que o vento é necessário. O vento é necessário para você ver Deus agir também na tua vida. Para revelar quem é aquele que realmente está dependendo e confiando no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Se Caleb aqui estivesse apenas dirigido por uma emoção ou por uma fé, apenas por estar aliado com os demais, ele teria dito a mesma coisa que os demais tinham dito. Mas ele creu que o Deus poderoso poderia dar para eles aquela terra. Alguns não creram, mas ele creu e ele animou o povo. E Moisés disse para ele: essa terra vai ser tua e vai ser dos teus filhos, vai tomar por herança. Glória a Deus. Irmãos, passaram 45 anos. Aí às vezes hoje nós vimos pessoas que vêm na igreja, oram de manhã, de tarde o milagre não vem, no outro dia já não vem mais. O Senhor começou a falar no meu coração: por que o povo permite que o seu coração derreta? Aqui Josué e Caleb subiram juntos, e agora Josué estava sucedendo o lugar do líder na época. Mas a promessa que tinha sido feita por Moisés, Josué estava ali para dar cumprimento nela. É tua. Dependia de quem agora? Dependia de Josué, porque Moisés já tinha morrido. Não dependia de Josué, dependia de Caleb ainda querer aquela terra. Meu Deus, olha aí, ó. Não depende do pastor Marcelo, não depende de mim, não depende dos líderes, depende de quando nós queremos tomar posse de algo. Eu costumo dizer que aquilo que é do meu irmão eu não invejo, não quero, eu abençoo, me alegro pelas conquistas, mas aquilo que é meu, irmãos, eu quero tudo. Aleluia! Aprender a conservar e glorificar. É bem assim, Jesus.
Quando o Senhor te levanta na terra, irmãos, nós temos convicção que se Jesus voltar hoje, nós vamos hoje para a glória. E essas coisas que o Senhor nos dá aqui, tudo vai ficar. Outro dia eu escutava uma mensagem do pastor Abílio Santana e ele falava sobre o arrebatamento da igreja e ele dizia assim, eu achei linda aquela palavra, que a igreja até no arrebatamento vai abençoar essa terra. Porque vai sobrar emprego, vai sobrar casa, vai sobrar carro, vai sobrar conta no banco, vai sobrar tudo, porque você não quer levar nada disso. É verdade. Até quando você subir, vai ter isso aí. É forte isso aí, Deus. Mas enquanto nós estamos aqui, a palavra do Senhor diz que é para os seus. O melhor dessa terra é para nós. Eu tomo posse. Aleluia. O melhor dessa terra, irmãos, é para aqueles que têm coragem. É para aqueles que chegam, já pensou hoje um velhinho de 85 anos dizer assim, ó, eu vou lá, se estiver gigante lá, Deus me conservou em vida, eu tenho vigor, e se Deus é comigo, eles vão por terra, eles vão correr de lá, aquela terra é minha. Aí hoje eu vejo pessoas, não, mas eu não terminei meus estudos porque eu não conseguia matéria. Eu não conseguia me preservar, me conservar lá no emprego, porque eu era muito perseguido. Eu não conseguia manter o casamento, porque isso, porque aquilo. Irmãos, o que é isso? Se o nosso Deus continua sendo o mesmo. Aleluia! Glória a Deus. Tá bom sim, pastor? Glória a Deus, aleluia. Os irmãos estão me ouvindo bem atrás? Bem. Também, pastor, não precisa. Vai lá, vai lá. Não posso perder esse negócio. Se Deus tem dito para você e tem dito para mim que a terra é nossa, não é Ele que vai descer do céu para fazer você tomar posse da terra. É nós que temos que tomar posição. Eita glória! É nós que temos que crer, irmãos. É isso aí, Jesus. Outro dia eu escutava uma mensagem onde o Senhor falava para mim que às vezes nós aceitamos mais as palavras que não têm valor, que vem da boca de filhos do diabo, do que palavras proféticas que vêm de Deus na nossa vida. E o pastor ministrou uma palavra lá, pastor, e fez muito efeito, tanto naquela vigília, como lá na igreja. Na vigília onde nós estávamos com os jovens, o pastor ministrou uma palavra sobre a provisão dos 12 cestos para os 12 meses do ano. E temos jovens lá que estão usufruindo disso. Amém. E o pastor ministrou uma palavra lá na nossa igreja, dizendo que eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Mas para isso nós temos que crer na palavra e perseverar, porque às vezes Deus vai te pôr à prova. Talvez leve 4 dias, talvez leve 4 semanas, hoje é 6 semanas. Talvez essa semana ainda chegue antes da 7ª. Nós não sabemos. Operando Deus na 7ª semana, Ele é Deus. E Deus não operando nas 7 semanas, Ele continua sendo Deus. É Deus. O problema é que hoje nós vemos pessoas que elas se animam só quando estão vendo resposta na sua vida. Não, o Senhor quer ver você animado, mesmo quando a resposta não veio. E a resposta está por vir, porque ela ainda está sendo muitas vezes preparada em o teu coração, não é a promessa. A promessa, quando Deus te fez, ela já está pronta. É nós que às vezes demoramos o projeto de Deus na nossa vida. Atrasamos o projeto de Deus. Meu Deus! 45 anos este homem esperou. Pastor, ele podia ter tomado posse antes, eu acredito que podia. Podia. Mas chegou um determinado tempo que ele disse, não, agora eu me indignei. Hoje, a de hoje, aleluia! E a terra não é só minha, mas ela também é da minha descendência. Você sabe o que quer dizer isso, queridos? Se você hoje se indignar com isso, que muitas vezes tem atrasado ou impedido a bênção na tua vida, e você tomar posse dela, ela não é só tua, ela também vai fazer parte da tua descendência. Mas tem coisas que é para você fazer. Tem coisas que é para mim fazer. Nas semanas passadas, irmão, estamos trabalhando bastante lá. O pastor sabe que a gente, quando não trabalha ali na matriz, tem nos outros lugares. Hoje o pastor Remiras que queria ir para Glorinha, faz alguns dias que nós não conseguimos ir na cidade de Glorinha, mas nós estamos trabalhando para o Senhor. E na semana retrasada, nós fizemos 7 noites de oração por casais. Era um culto todas as noites. Porque eu estou vendo famílias desistindo do seu casamento. O marido não tem mais jeito. Não, ele não muda. A mulher não muda. Não,
coisas não mudam, mas cadê a nossa perseverança e a nossa confiança de que o Deus que criou o céu, criou a terra, criou o marido, criou a esposa, pode transformar a vida deles? É a questão de perseverar. E às vezes Satanás está colocando no coração de muito crente que é mais fácil trocar, que é mais fácil desistir. Muitas vezes o diabo está fazendo derreter o coração, como aqui diz Caleb, que aqueles 10 demais que foram junto com eles trouxeram foi desânimo para o coração do povo. Eu trago para você nessa noite que Deus continua agindo nas pequenas e nas grandes dificuldades que nós enfrentarmos. Ali naquela semana dos casais, irmãos, nós tivemos desafios. O meu irmão, comentei ainda com o pastor, ele foi parar no hospital, na UTI. Foi muito grave a situação dele, teve 2 AVC. E o médico onde ele estava, estavam tratando ele para enxaqueca. Ele estava com muita dor de cabeça, ele estava, uma veia já havia rompido. E trataram ele para enxaqueca lá. E Deus, quando a gente soube, começamos a colocar ele na oração, começamos a clamar. E eles começaram a agir, e Deus criou uma maneira para ele vir a Porto Alegre. Trouxeram ele entrou no bloco, mas era muito difícil a situação. Outra situação que nós enfrentamos durante aquela semana, um casal, estavam separados, e a minha vizinha veio me pedir oração, porque o filho dela tinha abandonado a família, tinha abandonado a casa. E nós oramos por outra situação também de um menino que estava no hospital ali da cidade de Glorinha, do qual os nossos pastores lá estão cuidando. O menino estava com tumor no cérebro. E os médicos já tinham dito que estava em estado até terminal. Nós oramos, irmãos, e clamamos a Deus durante toda a semana. Não teve muitas pessoas no culto, pastor. E é isso que nós temos que entender. Deus não precisa de muita gente para abençoar, para te trazer vitória. Ele precisa de gente com o coração animado. Ele precisa de ver o povo perseverando. A resposta chegar. Glória a Deus. E quando chegamos no final daquela campanha, meu irmão tinha passado pelas cirurgias e tinha operado os 2 lados da cabeça, e o Senhor restaurou a saúde dele. Ele não ficou com nenhuma sequela, nenhuma, nem fala, nem visão, nem mão, nem pé, nada. E ele lembra com perfeição todo o trajeto que o levou ao hospital e o processo da cirurgia. Ele não ficou sequelado, coisa que a médica disse: aperta a minha mão. E ele diz: mas aperta bem, doutora, aperta bem, porque ela queria ver os reflexos. E ele apertou e ela disse: não precisa apertar tanto, porque a mão dele tinha mesmo a mesma força de diamantes. De Glorinha eu recebi a mensagem de um menino que estava lá. O médico chegou e disse para a mãe: glorifica o teu Deus, porque o teu filho está curado. Maravilha! Do casal, do filho da vizinha que estava pedindo ajuda em oração. Quando chegou na sexta-feira, nós íamos encerrar no sábado a campanha. Quando chegou na sexta-feira, ela me chamou dizendo: pastora, o meu filho voltou para casa, reconciliou com a esposa e diz que esse mundo não é para ele, que é Jesus na vida. Louvado seja Deus. Queridos, eu quero dizer para você que é uma coisa que talvez seja difícil para você, mas a perseverança vai mudar essa situação. A palavra do Senhor diz que nós não podemos ser como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Se o vento sopra para cá, o crente vai para cá. Se o vento sopra para lá, o crente vai para lá. Não é isso que Deus está esperando de nós. Deus está esperando de uma igreja alicerçada no Senhor, que não vive conforme o mundo dita, conforme o mundo fala, conforme as pessoas dizem, mas eu e você estamos vivendo conforme a Bíblia fala. Aleluia, é! E a palavra do Senhor diz para nós nessa noite, a qual nós repetimos, quando Caleb diz: eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Siga o Senhor. Falta mais uma sexta para você. Talvez a tua vitória não chegou ainda. Comece nessa noite a tomar pela fé e a profetizar sobre a tua vida. Eu lembro de uma noite quando chegamos em casa do colégio, eu e o pastor Remy. Eu tinha um problema embaixo dos pés que os médicos chamam de esporão. Eu tinha muita dor quando eu levantava pela manhã, até o meu corpo conseguir se firmar, doía muito.
Eu já havia feito infiltração embaixo do calcanhar e era muito doloroso, muito difícil. Uma noite eu cheguei da escola, eu e ele estávamos estudando à noite. E eu liguei a televisão e o ministro que estava pregando na televisão, ele disse: coloca a mão sobre a tua dor e receba o teu milagre nessa noite. E eu estava deitada no quarto, eu puxei os pés, eu coloquei as mãos nos pés e eu comecei a orar e eu criei na minha vitória. Pastora, no outro dia não tinha dor, tinha dor. Eu levantei da cama e a dor não ia, mas eu dizia: eu já recebi a minha bênção ontem. Aleluia, eu sei estou disso. curada porque o Senhor disse através da boca do servo do Senhor. No segundo dia eu levantei e doeu de novo. E eu repeti as mesmas palavras. No terceiro dia, eu levantei e fui no armazém buscar pão. Quando eu estou entrando na porta do armazém para buscar o pão, para tomar o café, o Senhor me fez eu lembrar: cadê a tua dor? Não tinha mais, porque eu já estava. Aleluia! Às vezes o sermão ainda vai perseguir, ainda vai permanecer por algum tempo, até você realmente se convencer de que a tua cura já brotou, de que o teu milagre já chegou. Jesus. Receba essa mensagem nessa noite. Ah, mas eu já estou velho. Não, você tem tanto vigor como no primeiro dia. Uns dias atrás um irmão dizia assim: ah, porque quando eu estiver mais velho, isso aqui, na igreja nós não temos tempo de aposentadoria. Na obra de Deus você não tem tempo. É mistério, ó. Ah, você pode talvez sair da frente para que alguns mais jovens com mais disposição assumam. Mas eu duvido que um homem que tenha mais idade, uma mulher que tenha mais idade, não possa levantar sua mão do banco onde está e ser profeta de Deus no meio da igreja. Ih, Deus! Porque Aleluia! se nós queremos herdar o céu, irmãos, nós não podemos dizer: agora não é mais comigo. Enquanto a igreja estiver na terra, é comigo e é contigo também. Eu trago essa palavra para vocês hoje porque ela faz efeito na minha vida. E ela não é uma palavra motivadora, não, é uma palavra verdadeira. Aleluia! Enquanto nós tentarmos apenas alegrar a igreja, ela vai continuar doente. É. Mas quando a igreja conhecer a verdade que liberta, ela vai ser curada. Eita Deus! Mas curada de quê, pastora? Do desânimo, queridos. Tem crente que se anima só em eventos, pastor, só em congressos. Tem crente que se anima só em campanhas, ou quando a igreja está lotada. Não, queridos. A minha Bíblia diz que quando tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, Ei! Aleluia! isso quer dizer que lá na tua casa começa uma igreja, então. Lá dentro da tua casa tem uma igreja. Nessa noite toma posse da tua promessa. E eu quero ainda ouvir o pastor Marcelo me ligar e compartilhar comigo de muitas vitórias que vocês receberam durante essas 7 noites. Eu creio. Essas 7 noites de clamor. Eu estou clamando pela minha cidade. Eu estou clamando pelos líderes espirituais da minha cidade. Eu estou clamando pelo povo que se diz igreja do Senhor, mas que não dá muitas vezes indícios de ser igreja do Senhor. Porque temos visto um povo desanimado. Temos visto um povo prostrado, um povo que se sente vencido. A palavra do Senhor diz para nós que não podemos agir dessa forma. Embora que o Senhor tarde em te responder, embora que o Senhor se mantenha em silêncio, Ele continua sendo Senhor da tua vida. Cabe a nós continuar crendo que Ele continua sendo Deus. A culpa não está em Deus. Eu lembro de uma